Fala galerinha, beleza? Galerinha, vamos para mais uma videoaula? Galerinha, nessa videoaula eu vou dar continuidade aos nossos estudos sobre diagrama de fases, falando sobre o diagrama de fases das exceções, né? Nós falamos na videoaula anterior, na primeira parte, sobre os diagramas de fases da maior parte das substâncias. Agora nós vamos falar das exceções, que são a água, a prata, o bismuto, o antimônio e o ferro. Belezinha? Então vamos lá! Galerinha, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Falando sobre o diagrama das exceções. E só relembrando aqui, vocês precisam entender então que no diagrama de fase, a pressão ela vai influenciar diretamente nas mudanças de fase da matéria, beleza? Como nós vimos anteriormente, dependendo da fase da matéria que nós tivermos, do estado da matéria que a gente tiver, se eu alterar a pressão e não alterar a temperatura, nada vai acontecer, beleza? Isso vale para outras substâncias também, que nós chamamos de substâncias que são exceções. Então, ou seja, a pressão que antes continuava influenciando o processo de mudança de fase de substâncias normais, ela também continua influenciando o processo de mudança de fase de algumas substâncias que são consideradas exceções, como a água, a prata, o bismuto, o antimônio e o ferro, beleza? E diferentemente das substâncias normais, eu tenho um diagrama de fase que é específico para essas substâncias. Galerinha, e quando a gente olha, por exemplo, para esses diagramas de fase das exceções, você vai só de olhar para ele você já percebe uma diferença. Então, ou seja, o esquema do diagrama de fase das exceções é o mesmo esquema do diagrama de fase de uma substância normal, ou seja, eu continuo tendo um gráfico, tá? Um diagrama da pressão em função da temperatura, eu continuo tendo um ponto tríplice, eu continuo tendo um ponto crítico, eu continuo tendo a temperatura crítica nesse diagrama, eu continuo tendo as 4 regiões distintas, que é o sólido, o líquido, o vapor e o gás. Já falei para vocês que o vapor e o gás ele tem diferença, só você ir na videoaula anterior para você entender essa diferença, tá? Só que aí, da mesma forma que nós fizemos na aula anterior, eu quero pegar alguns pontos que são características do diagrama de fase dessas exceções, beleza? Pessoal, e o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é com relação à curva de fusão da substância. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um diagrama, para uma substância normal, a minha curva de fusão ela está aqui, ó, beleza? Ela é mais ou menos igualzinha a essa curvinha azul que eu fiz aqui. Quando a gente vai para um diagrama das exceções, ela muda. Então essa é a principal diferença que há nesse diagrama das exceções, beleza? Ou seja, a nossa diferença está nessa curva de fusão, ou seja, da passagem da fase sólida para a fase líquida. E a gente vai entender agora o porquê. Pessoal, o nosso segundo pontinho, tá? Ele explica justamente o fato dessa curva de fusão estar para o lado contrário. Quando a gente pega uma substância normal, a minha curva de fusão ela está mais ou menos aqui, tá? Que é esse azulzinho aqui. E isso é para uma substância normal, que não é o nosso caso. Nós estamos tratando das exceções. O que esse segundo pontinho está me falando? Está me falando o seguinte, que um aumento na pressão, ele indica uma menor temperatura de fusão e uma maior temperatura de vaporização. A vaporização é o mesmo processo, tá? Não vai mudar em nada de uma exceção para uma substância normal. Agora, existe uma diferença gigantesca na minha curva de fusão, beleza? O que esse gráfico está me falando, o que esse diagrama está me falando? Está me falando o seguinte, que se eu aumentar a pressão sobre uma determinada substância, que é uma exceção, o que vai acontecer? A temperatura de fusão dessa substância vai diminuir. Vamos pegar, por exemplo, a água. A água, ela funde, ou seja, ela passa da fase sólida para a fase líquida a uma temperatura de 0 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão da água ao nível do mar, em 1 atm. Beleza? Se eu pegar essa água, tá? Esse bloco de gelo, que está congelado a uma temperatura de 0 graus Celsius, e submeter ele a uma alta pressão, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter a uma temperatura menor do que 0 graus Celsius. O que não aconteceria
se ele tivesse, por exemplo, uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Se você pegar um bloco de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e colocar ele em pressão normal de 1 atm, o que vai acontecer? Ele vai continuar na fase sólida. Ele não vai iniciar o processo de fusão, porque a temperatura de fusão dele é de quanto? É de 0 graus Celsius. Mas se você pegar esse bloco de gelo, que está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, e submeter ele a uma determinada pressão, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter. Porque o aumento na pressão indica uma diminuição na temperatura de fusão. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que o que antes derretia a 0, agora vai começar a derreter a uma temperatura o quê? Menor do que 0. Beleza? Por isso que um aumento na pressão indica uma diminuição na temperatura de fusão. Por isso que a água é considerada uma exceção e tem um diagrama de fase específico para ela, que obedece justamente a isso aqui. Beleza? Galerinha, agora presta atenção nesse nosso terceiro e quarto pontinho aqui, tá? Que é uma relação específica para a água, que a gente precisa entender disso, tá? É uma questão que cai muito no Enem. Essa ideia do diagrama de fase é muito cobrada em Enem, em vestibular, porque é algo que tem muita aplicação no nosso dia a dia. Então presta atenção. Para a água, tá? Que é uma exceção, que é uma substância anômala. Ao nível do mar, a água, ou seja, em pressão de 1 atmosfera, a água ela funde a 0 graus Celsius. E ela vaporiza a 100 graus Celsius. Beleza? Tá? Então, ou seja, coloca isso na sua cabeça. A água, ao nível do mar, ela funde a 0 graus Celsius e vaporiza a 100 graus Celsius. Agora a questão é, o que vai acontecer se eu pegar essa água e levar ela para um local onde a pressão é menor do que 1 atmosfera? Beleza? Se eu pegar essa água, por exemplo, e levar para Campos do Jordão, levar ela para uma altitude, para uma cidade que tem uma alta altitude, o que vai acontecer? Se você pegar essa água e levar ela para um lugar onde a pressão atmosférica é menor do que 1 atm, a água ela vai começar a fundir a uma temperatura acima de 0 graus Celsius, beleza? Então, ou seja, se você diminui a pressão sobre o gelo, ele vai começar a derreter a uma temperatura acima de 0 graus Celsius e a água vai começar a vaporizar abaixo de 100 graus Celsius. Exemplo. Então, ou seja, se ao nível do mar a água derrete, o gelo derrete a 0 e a água vaporiza a 100, se eu tiver uma pressão baixa, o que vai acontecer? O gelo vai começar a fundir acima de 0, 1 grau, 2 graus, por exemplo, e vai começar a vaporizar abaixo de 100 graus Celsius, 95, 96 graus Celsius. Beleza? E para a gente finalizar, pessoal, o nosso quinto e último ponto, tá? Que fala o seguinte, que durante o processo de fusão da substância, ou seja, a passagem da fase sólida para a fase líquida, o que acontece com o volume da substância? O volume diminui. Para uma substância normal, é o contrário. Durante a fusão, o volume o quê? Aumenta. Beleza? Para as exceções, durante a fusão, o volume o quê? Diminui. Belezinha? E galerinha, para a gente finalizar essa nossa videoaula, esses nossos estudos sobre diagrama de fase, eu quero mostrar para vocês algumas aplicações que a gente tem do diagrama de fase no nosso dia a dia. Beleza? Então a primeira aplicação que eu quero mostrar para vocês é a aplicação que mostra, que explica o porquê que a água congela em cima. Se você pegar, por exemplo, esses países onde a temperatura é muito baixa, você vai perceber o seguinte, que forma uma camada de gelo em cima e a água na parte de baixo fica na fase líquida. É lógico, tem toda uma explicação que está relacionada com a dilatação da água, tem, beleza? Mas é justamente por esse fato que a gente tem a água como sendo uma exceção. Mas presta atenção, quando a gente olha, por exemplo, nos oceanos de uma maneira geral, tá? Quando a gente olha nos polos, por exemplo, você vai ver que sempre forma uma camada de gelo em cima da água, beleza? E para baixo
a água está na fase líquida. Um dos motivos da fase estar na fase líquida embaixo e eu ter gelo em cima, um dos motivos é a pressão. Beleza? Como eu tenho uma alta pressão de água, eu tenho uma grande coluna de água, uma sobre a outra, o que acontece? Na parte de baixo, eu tenho o quê? Muita pressão. Então a água que antes congelava, por exemplo, a uma temperatura de 0 graus Celsius, passa a congelar uma temperatura o quê? Muito abaixo de 0 graus Celsius. O que não acontece lá embaixo. A gente sabe dos nossos estudos de dilatação que a água na parte de baixo ela fica em torno de 4 graus Celsius. Beleza? Então essa é uma das aplicações. Outra aplicação que a gente tem, pessoal, é com relação ao fenômeno da sobrefusão. O que é o fenômeno da sobrefusão? A sobrefusão ela acontece quando você envasa um determinado líquido, a água, por exemplo, em alta pressão. Isso significa dizer o seguinte, que se você pegar a água e envasar ela em alta pressão, ela não vai mais congelar a 0 graus Celsius. Então, ou seja, se você pegar essa água, esse vasilhame com água que foi envasada em alta pressão e colocar ela no congelador e deixar ela atingir, por exemplo, uma temperatura de menos 5 graus Celsius, você vai pegar essa água e você vai perceber que ela ainda está na fase líquida. Beleza? Mesmo estando na temperatura de fusão da substância, que é da água, que é 0 graus Celsius. Aí o que acontece? Se você abrir essa garrafinha de água, o que vai acontecer? Ela vai se solidificar instantaneamente. Por que ela se solidifica? Ela se solidifica porque você diminuiu a pressão sobre a garrafa, sobre a água que estava dentro da garrafa. Como você diminuiu a pressão sobre a água, ela volta a congelar, ela volta a se solidificar a uma temperatura de quanto? De 0 graus Celsius. Então, ou seja, como ela está a uma temperatura abaixo de 0, ela se solidifica. Vou mostrar isso aqui para vocês, espera aí. Esse experimento aqui, pessoal, dá para a gente ver isso que eu falei para vocês. Então eu tenho aqui dentro da garrafa, eu tenho água na fase líquida, né? Por que a água está na fase líquida? Porque ela foi envasada em alta pressão. Como ela foi envasada em alta pressão, a temperatura de solidificação dela baixa. Então, ou seja, se ela está na fase líquida a uma temperatura de menos 2, menos 3 graus, se eu tivesse envasado ela em pressão normal, ela estaria solidificada, o que não está acontecendo, porque ela foi envasada em alta pressão. Agora, quando eu tiro a tampa da garrafa, quando essa criatura aqui tira a tampa da garrafa, o que acontece? A pressão no interior da garrafa volta ao estado normal. Então a água ela volta a se solidificar a 0 graus Celsius. Então, como eu tenho uma temperatura menor do que 0, o que acontece? Ela se solidifica automaticamente quando ela sai da garrafa. Então, à medida que ela cai no recipiente, ela se solidifica automaticamente, porque está uma temperatura abaixo de 0. Então, isso é o fenômeno da sobrefusão. Beleza? Pessoal, e para a gente encerrar, tá, essa nossa videoaula, o último fenômeno que eu quero falar com vocês é o fenômeno do regelo. O que é o regelo? O fenômeno do regelo é quando a substância ela muda de fase abaixo da sua temperatura normal. Então, por exemplo, isso, claro, sob influência da pressão. Então, vamos pegar, por exemplo, uma barra de gelo. Se você pegar uma barra de gelo e submeter essa barra de gelo a uma alta pressão, o que vai acontecer? Ela vai começar a fundir, mesmo se a temperatura dessa barra de gelo tiver uma temperatura menor do que 0 graus Celsius. Beleza? Então esse é o fenômeno de regelo. Isso pode ser mostrado por um experimento bem legalzinho, que é o que nós chamamos de experiência de Tyndall. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho aqui então uma barra de gelo, né? Nessa barra de gelo eu coloquei aqui um fio de aço, né? E amarrado nas extremidades do fio de aço, a gente tem dois pesos. E esses dois pesos faz com que esse fio de aço vá descendo. Beleza? E é aqui que entra o experimento de Tyndall. O que o experimento de Tyndall fala? Ele fala o seguinte, que quando a gente pegar uma barra de gelo e submeter essa barra de gelo a uma alta pressão, então o que vai acontecer? Se eu aumentei a pressão sobre essa barra de gelo, nesse caso aqui com o fio de aço, o que vai acontecer?
eu vou diminuir a temperatura de fusão desse gelo. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que o gelo que antes deveria derreter, fundir a 0 graus, ele vai fundir a uma temperatura abaixo de 0. Beleza? Então, ou seja, aqui está acontecendo justamente isso. Está acontecendo uma alta pressão sobre a barra, certo? E isso faz com que o fio de aço vá cortando essa barra. E a gente percebe o seguinte, que quando o fio de aço passa, o que acontece? O gelo ele se fecha novamente. Então, ou seja, ele congela novamente como se nada tivesse acontecendo. Então, isso é o fenômeno do regelo. Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula a respeito dos diagramas de fase. Espero que tenha ficado claro para todos, né, esse diagrama das exceções, assim como o diagrama das substâncias normais. E nós nos encontramos numa próxima videoaula, belezinha? Pessoal, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.